Fala galerinha, mais um episódio do quadro Fofoqueira Não, Historiadora. E hoje nós vamos falar sobre o top 5 de líderes que já foram presos. Vem comigo! O top 1 é o Martin Luther King. Ele foi líder do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos desde 1955 até 1968, quando ele foi assassinado. E como liderança, ele pregava o método da não violência e da desobediência civil. Para quem não se lembra, eu já falei sobre apartheid social em outros vídeos, mas os Estados Unidos nessa época vivia o apartheid racial, eu falei social, agora atrás, racial, onde pessoas negras e pessoas brancas viviam separadas, apartadas. Elas não poderiam, os negros não poderiam frequentar muitos lugares que eram destinados aos brancos. Então ele organizou esse movimento de luta, fez vários protestos, foi preso, ficou preso, escreveu uma carta, organizou suas ideias. Em 1963 ele organizou uma marcha para Washington, onde reuniu 200 mil pessoas e proferiu aquele discurso famoso dele, I have a dream. Eu tenho um sonho, I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Ele ainda ganhou o Nobel da Paz em 1964, mas foi assassinado aí no último ano de atuação. Então, Martin Luther King é o top 1 dos líderes mundiais que já foram presos. O top 2 é o Nelson Mandela. O Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Ele também, assim como Martin Luther King, lutava contra o apartheid racial lá na África do Sul. E ele ficou preso durante 27 anos, foi libertado só em 1990. Em 1993 recebeu o Prêmio Nobel da Paz e ainda em 2009 foi eleito o primeiro presidente da África do Sul livre. Então, Nelson Mandela tem vários filmes e biografias que mostram muito o que foi a luta dele nesses anos de, mesmo reclusão, visto como um líder por toda a África. Ele também é referência, tem o Dia Internacional Nelson Mandela, que foi decretado pela ONU, como uma forma de valorizar essas pessoas, esses líderes mundiais que tiveram uma atuação muito, muito importante na busca pela liberdade do povo negro. Então, Nelson Mandela, 27 anos preso, é o top 2 dos nossos líderes mundiais presos. A terceira é uma figura que atuou no Brasil, a Olga Benário. Ela era militante do Partido Comunista Alemão. Ela veio para o Brasil junto com Luiz Carlos Prestes. Em 1936 ela foi presa. Ela veio atuar numa tentativa de revolução comunista aqui no Brasil, só que Getúlio Vargas, que era o governo da época, descobriu, desmantelou esse movimento e prendeu o líder do Partido Comunista no Brasil, que era o Luiz Carlos Prestes, e a Olga Benário, que inclusive teve um romance, casou-se com ele e estava grávida dele. A Olga Benário, ela, além de ter ficado presa durante esse período de gravidez, ela foi mandada ainda pelo Getúlio Vargas para a Alemanha de Hitler. Como ela era judia e ainda militante do Partido Comunista, ela foi para um campo de concentração e ficou lá até ter sua filha, né? A sua filha foi entregue aos cuidados da mãe do Luiz Carlos Prestes, da sogra dela, onde hoje a filha deles é professora de História na Universidade do Rio de Janeiro, a Anita Leocádia Prestes. O fato é que a Olga, a filha, foi entregue. Ela, em primeiro momento, não sabia que
que a avó da filha estava cuidando, pensou que a filha foi mandada para um orfanato nazista, que era a prática dos nazistas com os prisioneiros dos campos de concentração, e ela morreu num campo de concentração, numa câmara de gás, em 23 de abril de 1942, com 34 anos. O quarto líder, além de ser líder revolucionário, ele foi um líder religioso e espiritual, Jesus Cristo. Eu me baseei para falar dele no livro do Reza Aslan, que é um teólogo que escreveu uma biografia sobre Jesus Cristo histórico, inclusive está na minha lista de livros que nunca termina. E ele conta que Jesus Cristo nasceu numa época na Palestina onde o povo judeu, o povo hebreu, estava sob domínio dos romanos. E os romanos colocavam uma série de regras, desde o recenseamento, que até tem passagem na Bíblia que comprova, eles recenseavam essa população para contar melhor na hora de saber sobre a arrecadação de impostos. Então, quando Jesus nasce, né, ele tem todo esse histórico de dominação, o povo dele e o território dele está sob dominação romana. E aí não precisa ser nenhum adivinho para saber que com seus discursos, o Reza Aslan fala que ele era um camponês pobre da Galileia, analfabeto, que começou a ter seguidores e também abrigou os marginalizados da história, que eram prostitutas, que eram pessoas pobres, pessoas com hanseníase, na época eram denominadas leprosas. Todo o escárnio da sociedade eram acolhidas por Jesus Cristo. E não precisou muito para que o Império Romano visse isso como uma ameaça. Então, Jesus, além de ser capturado, preso, ele sofreu tortura e foi crucificado aí pelos romanos na época em que eles dominavam o território em que Jesus vivia. Então, ele é o top 4 dos nossos líderes que foram presos, assassinados, torturados. A última é uma brasileira, a Patrícia Galvão, a Pagu. A Pagu, ela acumula uma lista assim grande dos feitos. Ela era escritora, jornalista, desenhista, vou ter que olhar, é muita coisa. Tradutora, poeta, diretora de teatro, e ela muito jovem, aproximadamente com 19 anos, foi quase que adotada pelo casal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. Os dois a adotaram, só que nesse preâmbulo ela começa um romance com Oswald de Andrade, ele deixa a Tarsila e ela, grávida dele, os dois vão morar junto e se filiam ao Partido Comunista Brasileiro. A Pagu, ela vai ser militante do Partido Comunista e em 1931 ela vai ser presa pela primeira vez quando ela começa a articular uma greve dos estivadores em Santos. Ela vai ser presa pela primeira vez, só que não para aí, ela vai ser presa mais 23 vezes. E dentre essa figura máxima, ela vai ser uma lutadora pelos direitos das mulheres e crítica ao papel da mulher desempenhado na sociedade da época. Ela é totalmente contra, ela vai ser uma crítica ferrenha do papel que a sociedade delimita como submissa ao homem, ou marido ou ao pai da época. Então, ela é uma líder revolucionária. Eu posso fazer o top 6 e colocar o Lula? Ah, não posso, já gravei o vídeo ano passado e tô continuando esse ano. Mas é pandemia, tá tudo, a noção tempo e espaço tá meio confusa agora. Ah, é que vão me mandar ir para Cuba. Ah, mas Cuba já tem vacina. Deixa para um próximo vídeo. Então, esses foram os top 5 lideranças mundiais e brasileiras que foram presos, alguns foram torturados, mortos por defenderem uma minoria, um ideal.
Existem muitos ativistas que enfrentam ainda várias condições de tentativa de silenciamento, ainda na história, mas eu faço um próximo vídeo falando de ativismo e ação e mais líderes aí que tiveram esse empenho por uma minoria, uma causa social. Termino o vídeo pedindo like, ativem o sininho, compartilhem com um amigo. Um beijão e até o próximo vídeo.